Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Tá no ar o Mata-Mata com Evair. Hoje é sexta-feira, dia 17 de outubro de 2025. Eu sou Rafael Tomazetti, aqui do meu lado tá o Evair Paulino, que dá nome a este programa. Ali do outro lado a Janaína Carvalho. A gente vai juntos aqui pela próxima hora com muita informação e, claro, com todos os destaques da conclusão da 28ª rodada do Brasileirão. Ontem, vitórias do Grêmio sobre o São Paulo, do Fluminense sobre o Juventude e do Bahia, do Vitória sobre o Bahia no Clássico Bavi. Campeonato emocionante. E hoje, Evair, eu não assisto novela, mas já vi 3 pessoas perguntando. Vamos descobrir quem matou Odete Roitman. E aí, joia? É que eu tô vendo a notícia aqui. Não, eu também não sei quem matou. Eu também não assisto novela. O Ronaldinho Gaúcho tava de rolê por aí, o mago, né, que aparece nos rolês mais insanos. Na Copa do ano que vem. Sim, ele disse que ninguém matou ela tá viva, tá que ele viva? Encontrou com ela. Ele postou nas redes sociais dele. E aí, como é que foi a rodada? A rodada foi assim, o Vitória tá até comentando aqui, o Vitória com esse triunfo do Vitória, ele pega o Santos na próxima rodada. Se bater o Santos, ele puxa ali pra briga lá de baixo, ele puxa Corinthians e Inter de Porto Alegre. Sim. Então esses times, essa torcida tem que torcer pro Santos afundar o Vitória, porque senão vai ficar mais difícil ainda esse finalzinho de campeonato, porque esses times aí estão ali brigando pra sair, pra tirar o pé da lama, mas não consegue. E se o Santos não abrir o olho, aí puxa até esses times pra baixo. Pois eu vou torcer pro Vitória, se brincar até colocar uma camiseta Santos assim. Vão parar de escutar o programa. Vão não, acontece isso nas melhores famílias. Eu vou torcer pro Vitória e eu tenho uma justificativa, é porque eu quero ver o negócio pegando fogo lá embaixo igual lá em cima. Tá certo. Bom, o meu destaque vai para o problema do efeito manada. Todo mundo começou, depois daquele São Paulo e Palmeiras e daquela rodada com vários erros de arbitragem, a criar narrativas de que há uma conspiração de árbitros no futebol brasileiro. Numa sociedade que já é toda fraturada e tende a crer na corrupção, porque nós somos bombardeados por informações de que este ou aquele agente público ou privado se corrompeu, é claro que há uma descrença enorme já, né, uma desconfiança gigantesca nas instituições, e o árbitro é uma instituição porque ele representa a lei ali no futebol. São ruins, só que as pessoas acreditam que há uma conspiração, e inclusive uma pesquisa que foi feita pela Atlas Intel, publicada ontem pelo UOL, mostrou isso. E no que isso culminou? O Lucas Silva, na quarta-feira, pediu para o time se retirar de campo contra o Cruzeiro. Os cruzeirenses não saíram, e ontem o Juventude abandonou o jogo contra o Fluminense antes do apito final, depois de o árbitro acertadamente marcar um escanteio para o Fluminense no lance que culminou no gol do Thiago Silva. Então, esse é o problema do efeito manada, dessas narrativas que se criam, e mesmo quando o árbitro acerta, ele é achincalhado porque o time acha que tem uma conspiração contra ele. E todos os 20 times do Brasil hoje acham que existe uma conspiração contra ele. Então a conspiração é contra quem, se todo mundo é alvo dessa conspiração? Eis a questão. Tá no ar o Mata-Mata de hoje. Bom, vamos falar primeiro da vitória do Grêmio sobre o São Paulo. O tricolor gaúcho derrotou os paulistas na Arena do Grêmio por 2-0, gols do Carlos Vinícius, o primeiro com bola rolando, o outro de pênalti, primeiro na etapa inicial e o outro na etapa complementar. E o tricolor gaúcho, ninguém segura mais. 3 vitórias nos últimos 5 jogos, Evair, Janaína. Uma derrota e um empate. O Grêmio somou nos últimos 15 pontos. Nos últimos 15 pontos? Últimos 15 disputados. Né? Ah, tá. Entendi. Somou nos últimos 15 pontos disputados, para esclarecer, somou 10. Um aproveitamento aí de 2/3, portanto 66%, vem bem. Isso fez com que o time saltasse lá para a 11ª posição. O Grêmio que a gente pensou que ia ficar brigando lá embaixo até o final do campeoto, né? O treinador já tinha jogado a toalha e tudo mais. Hoje
tem 10 jogos para fazer aí e precisa de 6 pontos. Com 6, no jeito que tá aí, vai. Porque, assim, tem uma vaga só de queda, né? Fortaleza, Juventude, Sport, a gente já pode... Não é nem 6, né? Ele tem 28, 30, 41, mas 4 pontos. Talvez, uma vitória e um empate. Eu acho que esse ano, com 42 pontos... 42 se salvou, ele tem 4 pontos. Então, o Grêmio tirou o pé da lama, né? Porque tava numa situação ali que eu imaginei também, todos nós pensamos aqui que o Grêmio seria aquele que ia brigar lá embaixo. Pelo desempenho, pela falta de alma do time, cara. Não, mudou bastante, né? Você vê que o Mano Menezes tirou de dentro lá uma maneira de motivar o seu time, que vendo os jogos parecia que era um time bastante desmotivado. Ontem, enquanto assisti o jogo, Janaína, eu lembrei exatamente desse período nefasto do Grêmio esse ano. Foi quase o ano todo. Dos jogos que eu via do Grêmio anteriormente, em que o time não era combativo, que o adversário fazia o que queria mesmo em Porto Alegre, onde o Grêmio sempre foi muito forte, desde o Olímpico e também com a Arena. E ontem o Grêmio, por mais que a gente veja que tem limitações técnicas grandes, dificuldades para criar jogadas, era combativo, era um time que ia em cima, que brigava por cada bola, que fazia o seu torcedor vibrar na arquibancada, se não com a técnica, com a qualidade, com a raça. E venceu, até porque foi melhor no jogo. E por outro lado, o São Paulo tá na má fase, viu? Não, o São Paulo... 4 derrotas nos últimos 5 jogos. Então, nos últimos 7 jogos, venceu apenas 1, perdeu 6. Então, assim, pra colocar... 7 dá pra ampliar, né? Pra ampliar o negócio. E eles ainda querem falar aquele pênalti, né? Que parece que a culpa de tudo é aquele pênalti a favor do Palmeiras, e o Palmeiras continua jogando e o São Paulo continua se lamentando lá atrás e deixando a água passar por baixo. O São Paulo que tá numa situação muito difícil para se qualificar para Libertadores, viu? Porque hoje a gente já tem 3 times que podemos dizer que já estão na Libertadores: Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Esses 3 já estão classificados. É só um hecatombe não vou nem dizer o Flamengo e o Palmeiras, que eles já estão com pontuação que pode, se o G4 se estender, ficar ali num ponto de classificação. Até mesmo o Mirassol, né? Por aquilo que tá jogando o Botafogo, é muito difícil o Mirassol perder essa vaga. Sim. Não, e o Bahia perdeu ontem, então o Mirassol hoje tem 6 pontos de vantagem. E vale lembrar que o G6 dá a vaga na Libertadores também, só que as 4 primeiras são diretas e as outras 2, quinto e sexto lugares são vagas para pré-Libertadores. Hoje, olha, o Mirassol tem 8 pontos de vantagem pro Fluminense, que é o primeiro fora da zona de classificação para Libertadores. A partir de 59 pontos no Campeonato Brasileiro dá 95% de chances de ir para Libertadores. Pelo menos para pré. Pelo menos para pré-Libertadores. Então, tá bem próximo, né? Tá 10 pontos. Que a gente calculou ontem aí 12 pontos pro Mirassol ficar tranquilo, mais 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate em 10 jogos que restam ao Mirassol. Eu acho que tá muito perto do time do interior paulista. Mas aí vocês estão falando aí do São Paulo, só porque eu acho que o problema maior do São Paulo não era tático, né? Dentro de campo. Concordo. Eu acho que tem que ser reavaliada ali comissão da preparação física, o departamento médico, porque ontem teve jogador que saiu no jogo sentindo novamente, sim, né? Alguma coisa errada tem ali. E sem uma carga de jogos, São Paulo acabou de vir de uma pausa da data FIFA. 100 jogadores que estiveram em suas seleções. O Oscar, a gente trouxe notícia dele aqui no início dessa semana, ele volta de lesão e ele volta pro departamento médico logo em seguida. Ele nem chegou a jogar direito nessa última. Machucou no treino mesmo, né? Que foi a panturrilha, né? A lesão mais recente. O Lucas, ele volta de lesão e ele volta pro departamento médico. Não, e a questão nem é só esses 2 jogadores, né? Porque é muito recorrente vários atletas do São Paulo estarem no departamento médico e a maioria deles é por lesão muscular, né? Desde o início do ano, Janaína, o São Paulo nunca teve menos de 9 jogadores no DM. Tem lesões que são aquelas que são fatalidades. O caso do Caleri e do substituto dele, o André. Que foram lesões, assim, fatalidades de ligamento, de rompimento.
Agora, tem essas lesões que precisam ser investigadas. De fato, eu já tinha até levantado esse questionamento antes. O refis do São Paulo sempre foi referência. E o que tem acontecido? Que esses jogadores se machucam, voltam, não conseguem ter sequência? É uma coisa que você não dá pra entender dentro do futebol, né? Parece que pega aquela maré de azar, aquela maré de tempos ruins, assim, o São Paulo já vem atravessando, principalmente nessa área que você está comentando, há algum tempo, né? E eu não sei. Precisa mudar, né? Mudar a maneira de trabalhar, fazer algo de diferente, porque ou os jogadores não são tão profissionais quanto tem que ser, porque mas um grupo lesão, todo. Então, lesão muscular é uma coisa assim que é típico de muito esforço ou de uma falta de preparo, né? Preparo assim no sentido de saber se recuperar, porque hoje em dia o preparador físico ele vira mais um recuperador de jogador de uma partida para outra, principalmente, mas não é o caso do São Paulo agora, né? Não é. São Paulo tá tendo aí um tempo para poder trabalhar, né? Até mesmo recuperar esse jogador. Eu acho que se fosse casos isolados, um jogador ou outro, a gente poderia questionar o comportamento dele fora de campo, né? Em relação a descanso, bebedeira, enfim. Só que, como é um grupo todo, eu acho muito difícil que seja nesse sentido, sabe? Apesar que, com certeza, um ou outro pode ser por isso, mas um grupo todo eu acho bem difícil ser, e é um problema que está recorrente desde o começo do ano até agora, né? A gente está quase no fim da temporada e o problema segue. O Crespo falou sobre isso, eu vou trazer mais detalhes no próximo bloco aqui da entrevista dele, porque ele usou uma frase que o Evair usou. Tem coisas que acontecem que são inacreditáveis, não dá. Cara, e é desde fevereiro o São Paulo tem um monte de jogador no DM. E a gente tá em outubro e esses jogadores não saem. Tudo bem, tem times que tem fases que você tem mais jogador no DM, mas aí você vai tirando aos poucos e você vai ficando com o DM vazio. No São Paulo ele sempre tá cheio. Intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Mata-Mata. O Crespo ontem na coletiva, como não poderia ser diferente, ele foi a cara da desolação, porque o que um treinador pode fazer se ele tem, 2/3 do time fora por lesão, não pode contar com esses jogadores, e aí quando ele pensa, poxa, agora o Lucas voltou, aí ele se machuca. Olha, o Oscar tá de volta, aí o Oscar se machuca. Aí ele olha e vê o Caleri fora da temporada, ele olha e vê o André fora da temporada. E por aí vai, né? Bom, um repórter perguntou a ele se é possível extrair mais da equipe. E aí o treinador, que é sempre muito educado, diga-se, deu uma resposta um pouco mais dura. E eu entendo, olha só o que ele disse. Extrair mais? Nossa, você é positivo. Estamos fazendo o melhor possível dentro do limite. Estamos tentando nos adaptar ao que acontece no dia a dia. No São Paulo acontece muita coisa no dia a dia. Estamos fazendo o melhor possível até dezembro e ao final da temporada fazer um balanço do que podemos fazer. Agora é seguir no dia a dia, tentar fazer o melhor, andar, caminhar, tentar voar. Cara, eu entendo assim esse desabafo do Crespo, porque você vai fazer o quê? Não, é compreensível, porém o São Paulo agora é um time que tem 38 pontos. Sim. Ainda tem chance de brigar para Libertadores, né? Correr atrás do Bahia, que tem 43, o Fluminense 41 na sua frente. Ainda tem objetivos dentro do campeonato. Daqui a pouco, se continua nesse marasmo, daqui a pouco não vai ter mais nada para fazer no campeonato. Faltam 10 partidas e o Crespo precisa arrumar um jeito de motivar o seu grupo, porque se vê também da mesma maneira que era o Grêmio lá atrás, algumas rodadas atrás, um time desmotivado, um time que entrava em campo e vamos, se der para ganhar, a gente ganha.
E o São Paulo, eu tenho a impressão que o São Paulo é mais ou menos dessa maneira também. Se o São Paulo não teve motivação na Libertadores, porque a atuação do São Paulo na Libertadores no jogo de volta foi de um time desmotivado, foi de um time que indolente. E como é que vai ter num brasileiro em que tá difícil? O São Paulo, sinceramente, com o futebol que tem jogado hoje, precisa torcer pro ou o Palmeiras ou o Flamengo serem campeões da Libertadores, para que esse G6 vire pelo menos G7. Já ajudaria bastante ele, porque olha... E aí o Fluminense ser campeão, ou até o Vasco, porque o Vasco tá pedindo passagem aí. O Vasco vai passar o São Paulo nessa atuada, tá 2 pontos, uma rodada. O São Paulo pega o Mirassol, próximo jogo. O Vasco, o Grêmio são times que estão pedindo passagem pro São Paulo. Hoje o São Paulo não desempenha um futebol top 10 do Brasileirão. Então o São Paulo tem que torcer aí para a Copa do Brasil e para a Libertadores fazerem ampliar esse G6 para um G8, porque se não virar G8, difícil demais alcançar Bahia, Fluminense, que tem jogado melhor, o Botafogo, que embora tenha jogado mal, ainda se desempenha um pouco melhor que o São Paulo. Quer dizer, é um time bem parecido com o que a gente estava falando aqui no meio, com os Zubeldia, né? É um time do São Paulo que não acrescentou alguma coisa quando o Crespo chegou, mas depois voltou a ser um time comum. Que era a mesma reclamação que o torcedor tinha com o Zubeldia, é a que tem agora com o Crespo. Porque o problema não era só o treinador. Talvez tivesse alguma coisa e tal, mas o problema não era só o treinador. O problema era a falta de opções, o conjunto. Né? Exato. É o conjunto é obra. E o Rafael ontem, que salvou o São Paulo de ter levado uma goleada, né? Porque fez defesas importantes durante a partida, falou depois do jogo que o São Paulo vai continuar buscando aí uma vaga no Libertadores, porque não abriu mão do campeonato e que a equipe sempre entra em campo atrás do resultado positivo, né? Que é de vencer as partidas, só que tá difícil conseguir passar essa maré aí. Bom, a gente citou aqui o Fluminense. Deixa eu só trazer uma informação, do Grêmio. Do Grêmio, vai lá. Ontem eu falei sobre o possível retorno do Renato Gaúcho pro Grêmio no próximo Grêmio ano, tem treinador? Tem treinador, Mano Menezes, né, que tá lá, tinha jogado a toalha, voltou atrás, enfim. Tá tendo bons resultados agora, parece que o trabalho encaixou, só que a possível retorno do Renato Gaúcho pro Grêmio no próximo ano vai depender das eleições pro novo presidente do Grêmio, que vai acontecer entre os dias 8 e dia 30 agora de outubro, né? Outubro e novembro. 30 de outubro, 8 de novembro. Que vai ser quando vai acontecer as eleições. Caso uma nova chapa seja eleita lá no Grêmio, há grandes chances do Renato Gaúcho ir, porque eles querem resgatar o espírito vitorioso do Grêmio, disputar os campeonatos brigando com os times grandes para poder dar ânimo pro torcedor. Só que eu acho que tirar um treinador que o trabalho agora tá dando resultado e trazer só porque ele já tem uma história. O Grêmio parece que ganhou um presentão aí esses dias, né? Sim. Parece que ganhou a Arena, né? Então, o cara que apoiar uma chapa que deu essa Arena, o cara que apoiar essa chapa, com certeza vai ser a chapa que vai ganhar a eleição. Inclusive ontem, né, o presidente Alberto Guerra e o empresário Marcelo Marques assinaram a que é o da Marquespan. Assinaram a transferência da gestão da Arena pro Grêmio. Então, esse com certeza, o apoio desse cara vai fazer a chapa ganhar. E o Renato Gaúcho, o que fala disso, Janaína? Ele ainda não se pronunciou. Não, ainda não falou nada. Não falou nada. Até que tá no campo ainda da especulação, né? Tem que ver qual chapa que quer levá-lo, porque provavelmente a chapa apoiada, como o Evai disse, pelo Marques, da empresa Marquespan, vai ser eleito. Ele seria candidato, mas refluiu, voltou atrás 2 vezes, inclusive, por conta dos negócios, a família, enfim, ele desistiu de ser presidente do Grêmio. E ele é o Grêmio que vai assumir aí a Arena até 2033 e teve um investimento, o Marx, né, que é o empresário, ele desembolsou aí 145 milhões para adquirir a Arena. Um presentinho legal, hein? Muito bom presente. Tô aceitando presentes assim, se alguém quiser mandar. Você quer um estádio pra você? Não, pode mandar em reais, eu não me importo. 1%, tá bom, né? Não precisa
precisa nem ser muito. Tá certo. Bom, vamos pro Maracanã, onde tivemos Fluminense e Juventude. 1-0 pro Fluminense, gol do Thiago Silva, praticamente no último lance, poderia até ter tido mais, só que o Juventude fez o quê, Se retirou de campo. Aí eu não consegui entender. Eu não me consigo lembro concordar também com a atitude Eu não me lembro da última vez que aconteceu de um time da Série A do Campeonato Brasileiro, se é que aconteceu algum dia. Não, aconteceu lá atrás, quando o Palmeiras quando Palestra Itália virou Palmeiras, o São Paulo abandonou o campo. Mas isso aí... Nem era brasileiro. Não era Campeonato Paulista. Isso aí foi em 1942, tá muito longe. Pois é, isso aí certamente já aconteceu na história do futebol brasileiro, mas na era profissional... Eu também não me lembro, tô pensando aqui... Eu nunca vi. E aí os jogadores do Juventude abandonaram o campo depois da decisão do árbitro de aplicar a regra, porque a regra diz, desde o início desse ano, se o goleiro ficar com ela mais de 8 segundos, demorar para repor, o árbitro deve marcar escanteio para o outro time. O que ele fez? Marcou escanteio, dentro da regra. No escanteio, a bola sobrou, o Fluminense armou a jogada, culminou no gol do Thiago Silva. E aí o Juventude se irritou. Diz que tem uma conspiração, que o árbitro... E aí saiu do campo. Onde os árbitros se complicam? Se todos aplicassem a regra que é pra todos aplicarem, não tinha esse tipo de discussão. Que é uma regra benéfica, porque o que os goleiros fazem de ser, a gente já falou isso aqui no caso do Léo Jardim, que foi outro que mostrou como a não aplicação equânime das regras gera problema, né? Você tem um questionamento à isonomia do campeonato. O Fluminense, o Juventude faz essa reclamação que por conta disso, porque outros árbitros não o fizeram. E essa regra é benéfica para evitar que o goleiro tire tanto tempo do jogo quando o resultado teoricamente o favorece o time que ele defende. E ontem, Evair, a gente até tinha citado isso aqui esses dias, que os árbitros não aplicavam essa regra do escanteio. Eu não assisti o jogo, realmente aconteceu? Aconteceu. Eu não acompanhei. O Jandrei, lembra do Jandrei? Lembro, jogou no São Paulo. Ele segurou a bola por 10 segundos na reposição. E aí o árbitro deu escanteio. Que é o certo. Sim. A regra diz, se o goleiro segurar a bola para além do tempo regulamentar de 8 segundos, o árbitro deve marcar escanteio para a equipe. Que azar também, hein? Que azar também do Juventude, hein? Puxa vida. E aí o árbitro aplicou a regra. Aí, gol do... Isso por quê? Porque mas aí tem um contexto. O Jandrei já vinha fazendo cera há muito tempo. O árbitro poderia tê-lo expulsado como outro fez com o Léo Jardim naquele jogo Inter e Vasco. Só que ele preferiu aplicar essa regra, porque o Jandrei já tinha até amarelo de tanta cera que tinha feito. Ele poderia ter sido expulso, mas o árbitro aplicou a regra e no escanteio saiu o gol. E aí o Juventude foi pra cima do juiz, que é o que aconteceu. A gente viu o Caio Jorge fazer o gesto de roubo. Além dele, o Romero, que tinha sido expulso por engano, também fez, só que a câmera do VAR não pegou. Uma outra câmera que tava lá de fora pegou ele fazendo isso também. O Caio Jorge foi extremamente deselegante no jogo, né? Foi algo assim, o cara com a mão machucada, ele teve a capacidade de ir lá apertar a mão do cara e ainda se simular dizendo que o cara o tinha agredido. Foi assim, algo que... assim, sem espírito esportivo. Não, sem noção nenhuma, né? Eu acho que só aquela apertada de mão nele no machucado do adversário já deveria ter sido expulso ali, porque além de ser deselegante, isso é uma falta de respeito muito grande. Quis dar uma de argentino ali, querer ganhar proveito de uma coisa que não tem nada a ver. O Atlético Mineiro, inclusive, emitiu uma nota falando que vai entrar com... vai pedir uma punição a ele, né? Uma suspensão, um gancho, e sinceramente merece, porque olha que falta de respeito com um colega de profissão. Hoje ele é seu adversário, amanhã ele pode ser seu colega e de toda forma ele tá na mesma profissão que você. Amanhã pode ser o Caio Jorge que tá com uma lesão e vem um outro com esse mesmo. Eu acho que más atitudes costumam gerar más atitudes e boas atitudes geram boas atitudes. Se você dissemina coisa ruim, a tendência é que você colha também coisas ruins lá na frente, né? Enfim, vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente fala mais de Fluminense e Juventude, também do Bavi ontem no Brasileirão.
mata-mata tá de volta e vamos seguir aqui com Fluminense e Juventude. O Juventude, gente, já foi. 23 pontos. 23 pontos, tá a 8 pontos do Santos. E tá com um jogo a mais ainda que Santos, que Inter, que Atlético Mineiro. O Juventude pra mim já foi. Eu achei que tinha chance de se recuperar quando o Thiago Carpini voltou, mas infelizmente... Ah, não, aí quem tem chances, na minha opinião, de ainda conseguir escapar é o Vitória. Concordo. Porque tem confronto direto, conseguiu vencer a partida de ontem, tá só 3 pontos, então apesar que o Santos tem um jogo a menos, né, mas tá só 3 pontos, então o único que tem chance ainda de escapar é o Vitória. E o Santos pega o Vitória na sua casa, né? E pela partida que fez contra o Corinthians, o Santos fez uma partidaça. Vamos ver se vai manter, né? O Juventude precisaria vencer pelo menos 6 jogos de 10 aí. Mas ainda teria que torcer muito. Ele não venceu isso tudo no jogo? Pois é. Ele tem acho que 2 vitórias? 6 vitórias. 6 vitórias. Venceu isso em 28 jogos. Então, tem que vencer difícil. isso em 10. Em 10, é muito difícil. Isso no mínimo, né? No mínimo, porque pode ser que precise de uma vitória a mais e aí é complicada demais a vida do Juventude. Por outro lado, o Fluminense está subindo. Com o Zubeldia tá muito bem o time. Venceu todos em casa. Se não fosse aquele empate com o Sport fora no último lance, teria vencido todos os jogos que fez com o Zubeldia. E já estaria, inclusive, no G6. Já estaria à frente do Bahia pelo número de vitórias. Mas é um time que vai chegar e eu acho que a gente vai ver o Fluminense na Libertadores ano que vem. Acho que pelo desempenho que tem tido. Nessa caminhada que tá aí, futebol que tem jogado, né? Só não aproveitou uma vez, né? Sim. Que escapou assim pelas mãos, mas é um time que tá surpreendendo e surpreende de uma maneira legal, porque o Zubeldia sai de um time totalmente sem moral, né? E de repente assume um time que não tava lá muito bom na competição, mas a chegada dele dá outro ânimo. Exatamente, o Fluminense que na próxima rodada vai encarar quem o Fluminense pega, gente? O Vasco. Jogão, hein? Vasco e Fluminense. E no Maracanã, segunda-feira, 7h30 da noite. Esse jogo vai ser muito bom porque o Vasco tá em alta. E olha só, se o Vasco vencer esse jogo, o Vasco vai, depender dos resultados aí, vai ficar na briga pela Libertadores, porque o Botafogo pega o Ceará fora. Do jeito que o Botafogo tem jogado, o Ceará é um time seguro, não dá pra você cravar que o Botafogo vai ganhar esse jogo. E o Bahia pega o Grêmio em casa. É um jogo difícil, mas o Bahia tudo bem, o Bahia é favorito. Mas de toda forma, o Vasco pode passar o São Paulo na rodada, colar no Fluminense, ficar 2 pontos do Fluminense e ficar a 4 pontos do G6. Já pensou o Vasco nessa... Não, aí vocês vão ter que fazer fila pra pedir desculpa pro Pedrinho. Todos nós. Mas vale lembrar, ontem eu vi... Você vai puxar a fila. Ontem eu vi outro... Eu falei só vocês, ele não entendeu o negócio, né? Eu também vou estar ali atrás. Você vai puxar a fila. Ontem eu assisti outros programas esportivos e muita gente que criticou também aquela fala dele fez uma ponderação. Ele falou aquilo quando o time ainda não tinha os jogadores que tem hoje. Aí, vamos dar essa desculpa também? Vamos dar essa desculpa aí. Porque hoje o Vasco tá muito reforçado, trouxe muitos jogadores no mercado. Trocou treinador. Sim. Mas só no elenco, o Vasco trouxe peças importantes. A zaga era uma mãe, como dizem na gíria do futebol, e trouxe reforços pra zaga. A zaga do Vasco é outra. Trouxe jogador de seleção colombiana pra defesa. Então, contratou bem. Exato. Contratou bem. Daquela declaração pra cá, o time se reforçou. Então não é aquele elenco que é de G8, é o elenco de hoje. E o Internacional de Porto Alegre, que todo mundo falou que ia brigar lá em cima também, a gente inclusive errou nós. Feio. Aí, não foi só nós, não. A gente acompanha por aí, todo mundo, pela maneira que terminou o campeonato, o Roger vai brigar pelo título. Tá ali. É bem provável que brigue lá embaixo pra não cair. E Alan Patrick dependência continua por lá. Bom,
Mas vai ser uma rodada emocionante. Pra finalizar aqui, vamos falar de Bavi, que foi um clássico emocionante. A torcida do Vitória deu um show ontem lá no Barradão. Lotou o estádio. Fez tremer o estádio, apoiou o time até o último minuto e foi importantíssima para a vitória de 2-1 sobre o Bahia. O Renato Kaiser fez de pênalti, o Thiago empatou e depois o Cáceres no segundo tempo anotou o gol do triunfo rubro-negro no clássico Bavi ou Vibá, né? Ontem foi o contrário. O jogo foi lá no Barradão. A gente falou que o próximo jogo do Vitória é contra o Santos, né? Que vai dar uma briga boa, só que depois o Vitória, caso bata o Santos, né? O Vitória pega o Corinthians. Já pensou? E aí o Vitória joga em casa. Conta o que você tava desejando, Evaí? Eu tava desejando uma vitória do Vitória. Aham. Não, mas pra até poder puxar isso tudo ali pra baixo e deixar mais emocionante. pro espetáculo foi muito bom, porque senão Foi. já tinha morrido todos os quatro. Não, né? e outra coisa, ali embaixo parece que a briga tá menor, né? Mas se o Vitória bate o Santos na sua casa, ali embaixo aí vai ficar muito muito concorrido ali. O negócio vai é ter que que tirar algo de bom da cartola desses times aí. O negócio é que o Santos melhorou com o Voivoda também. Verdade. A futebol partida contra que o o Santos Corinthians. fez contra o Corinthians foi sensacional. Eu acho que se o Vitória conseguir um empate contra o Santos lá, ainda tá bom, porque aí você torce. Fatalmente algum time que tá lá embaixo vai perder ponto. Você vai segurar o próprio Santos, nesse caso, e você tem um confronto direto entre Corinthians e Atlético Mineiro. Exatamente. Os dois vão... Ou os dois perdem ponto, ou um deles vai perder ponto. O Inter pega o Sport em casa, é favorito para essa partida, né? Mas se o Vitória segurar um empate lá, acho que é um bom resultado, porque você imagina se o Corinthians, por exemplo, perde pro Galo em casa, fica com 33, o Vitória vai a 29. E aí o Vitória bate o Corinthians no Barradão, o Vitória vai a 32, ficar um ponto do Corinthians. Então... É um jogo que pro Vitória, se tiver um empate com a melhora que o Santos teve, eu acho que tá de bom tamanho. Se vencer, opa, perfeito, porque não sai da zona de rebaixamento, mas vai ficar com a mesma pontuação do Santos, por exemplo. Os próximos jogos do Vitória, além do Corinthians, né? Pega Cruzeiro jogando fora. Difícil. Depois joga contra o Internacional em casa. Acessível. Contra o Botafogo em casa. Acessível. Aí pega o Bragantino fora. Acessível. Aí joga contra o Sport jogando fora. Acessível. Aí depois pega o Mirassol jogando em casa. Acessível. Aí tem o Palmeiras Difícil. jogando fora. Muito difícil. E depois enfrenta o São Paulo jogando em casa. O Vitória tem Uma dois sequência. jogos muito complicados que ele Eu colocaria 3 jogos bem complicados. Cruzeiro, o Mirassol mesmo jogando em casa e o Palmeiras. Eu cito o Cruzeiro e o Palmeiras porque são jogos que tende a perder. É muito difícil conseguir até um empate. Mas sim, claro, né? Futebol, o Mirassol tem jogado muito bem. É um jogo difícil. Eu até cito acessível porque todos os jogos são difíceis. Não tem jogo fácil. Ainda mais na reta final, né? Sim. Mas eu acho que desses 10 jogos que o Vitória tem, 8 ele pode buscar pontos e 2 eu acho que ele pode descartar aí contra Cruzeiro e Palmeiras fora de casa. Né? E vem um time muito motivado, né? Bateu seu maior rival, né? Tem que tirar esse proveito, tem que continuar nesse espírito, né? O Vitória, talvez desse G4 aí, o único que ainda tem chances de brigar para sair dessa situação tão incômoda que se meteu. Precisa buscar pontos fora, porque tem 4 jogos em casa só. Corinthians, Inter, Botafogo, Mirassol, perdão, são 5. Mirassol e São Paulo. Se vencer todos em casa, chega a 43. Não é garantia de que vai ficar. Se Atlético Mineiro e Corinthians continuar nessa toada aí, eles acabam sendo times que perdeu pro Vitória lá dentro, meu amigo, vai brigar lá embaixo, assim, desesperadamente. E se a gente for olhar, apesar da evolução do Santos, a sequência do Santos é muito mais difícil do que a sequência do Vitória, porque o Santos vai pegar o próprio Vitória, né? Aí depois pega o Botafogo, Fortaleza, Palmeiras, Flamengo, Mirassol, Internacional, o Sport, Juventude, Cruzeiro.
A sequência do Santos é mais difícil. Você falando dessa maneira, eu lembro da gente ter traçado pro Vasco uma caminhada que era assim nebulosa demais, e Cruzeiro, ele sobreviveu. Bahia, Palmeiras e Flamengo. Ele sobreviveu. E o jogo atrasado do Palmeiras é contra o Santos, né? Então o Santos vai pegar o Palmeiras 2 vezes, no dia 6/11 e no dia 15/11. Um no Allianz Parque, outro na Vila. Difícil. A sequência do Santos tá mais difícil que a sequência do Vitória, né? Mas eu gosto de analisar aqui rendimento dos times. E hoje, na minha opinião, desses times que brigam contra o rebaixamento, o pior rendimento é do Galo. Na minha opinião. O do Corinthians também não porque tá essas coisas, Vitória, né? O Vitória melhorou muito com o Jair Ventura. O Vasco, a gente tem aqui entre nós que o Vasco hoje é um dos melhores times do momento, né? Do momento. Vocês viram o jogo que o Vitória fez com o Vasco em São Januário. Foi um empate, tava 2-2 até o finalzinho, aí teve o gol do Vasco, o Vitória teve chance de ganhar. É um time que com o Jair Ventura tem se desempenhado bem. E ontem bateu o Bahia, que é um time bom. É um time bom e que tinha muitas escritas nesse clássico ontem. Então o Vitória hoje tá melhor do que o Galo, por exemplo. O Santos tem jogado bem. Mas assim, nos últimos 5 jogos, o Atlético Mineiro venceu 2 e empatou 2. Perdeu só 1. Mas eu falo de desempenho em campo. Tá. Não em resultados. Dos que eu tenho visto, o Corinthians oscila muito. O Corinthians tem jogo. Mas o Corinthians tá muito mal. De resultado, sim. Mas o Corinthians contra o Flamengo jogou bem. O Corinthians teve bons momentos contra o Mirassol, por exemplo. Não jogou pra fazer 3-0. Aproveitou muito, mas foi bem. Contra o Santos foi péssimo o desempenho do Corinthians. Então é um time que oscila muito. Também, né, contra o Santos. Sim, o Inter melhorou com o Ramon Dias. Não acho que tá com um desempenho pior que Corinthians e Atlético Mineiro. E o Santos melhorou com o Vojvoda. Pra mim, os piores desempenhos hoje são de Atlético Mineiro e Corinthians. E pra mim, o Atlético Mineiro deixa que quando você fala assim, a gente lembra dos 3-0 que o Inter tomou agora, já recente, né? Tem. E aí o torcedor do Inter vai falar assim, não, tá ruim demais, tá muito abaixo. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta pro nosso último bloco aqui no Mata Mata com Evair. Estamos de volta aqui com o Mata Mata com o Evair. A rodada de fim de semana, pessoal, promete, porque a gente tem nada mais, nada menos que Flamengo e Palmeiras, que é o jogo do ano no futebol brasileiro. Esse jogo aí, todo mundo vai parar pra ver. Até quem não gosta de futebol vai parar pra dar uma olhadinha, ou vai ouvir sobre, no mínimo. Rodada começa amanhã, a 29ª, com Corinthians e Atlético Mineiro, 6h30 da noite na Neoquímica Arena, e 9 da noite tem Cruzeiro e Fortaleza. Corinthians e Galo é um jogo que quem perder ponha suas barbas de molho. E o Cruzeiro precisa voltar a vencer, né? O Fortaleza numa situação muito difícil para sair do Z4. E aí, 4 da tarde, jogo isolado, justamente para todo mundo poder ver o mesmo jogo. Flamengo e Palmeiras. Se a gente for olhar pelo lado do entretenimento dentro do campeonato, o ideal seria o Flamengo vencer para poder continuar dando emoção até o final, né? Sim. Sim. Mas olhando pelo lado dos palmeirenses, o melhor do cenário seria vencer, que abriria 6 pontos e tava tudo lindo, né? O que eu... claro, os cenários são esses, né? Mas olhando pelo ponto de vista de entretenimento, eu penso o seguinte: será que esses times vão levar para campo toda essa narrativa que você criou de arbitragem, essa coisa da disputa da Leila com o BAP nos bastidores? Porque eu tô preocupado, eu quero ver esses dois times jogarem bola, porque ambos jogam bola muito bem, que é o que eles sabem fazer bem. Mas o que a gente tem visto no brasileiro, com o John John só vai dar aquela entrevista, como eu disse ontem, porque tem a narrativa. O Juventude só sai de campo porque tem a narrativa. E o Caio Jorge só tem a audácia de fazer aquilo que ele fez porque tem a narrativa. Porque todo mundo tá falando que tem uma conspiração no campeonato. Será que o Palmeiras e o Flamengo também tem entrado nessa narrativa, né? O Boto
já 2 jogos depois que o Flamengo participa contra o Bahia, que perdeu, e contra o Botafogo, ele alimenta. O próprio Felipe tá falando mais de arbitragem. Que ele não falava, né? Isso contamina. O Abel a gente nem pode falar, ele nem fala. O Abel sempre falou, né? Mas aí a minha questão do Abel é que quando é contra, ele fala até umas horas. E depois ele tenta defender o juiz quando é a favor. Aí quando é a favor passa o pano. Aí eu também não concordo. Não pode. É o critério. Ele reclama até de falta pra reclamar tem que ter critério. Ele reclama de falta de critério dos árbitros, mas ele mesmo. Mas esse é um normal problema também, né? que é cultural, infelizmente. E veja que não é só cultural brasileiro, porque ele é português e ele traz essa cultura pra cá também. Enfim, eu tô preocupado desses times levarem pra campo Isso é um esse jogo tipo ruim, de coisa. Né? Eu queria muito ver esses 2 times jogando futebol. Sem briga, sem entrar nessa pilha. Eu acho que passaria pela arbitragem isso, sabe? Deixar mais o jogo rodar, falar menos com a arbitragem, né? Simular menos. Eu acho que passa por tudo isso, pra gente ver uma partidaça entre esses dois times que tem valores importantes dos dois lados. Teria que ser mais ou menos desse jeito, mas nenhum dos dois está disposto a abrir mão disso. Deixa eu ver aqui quem tá na arbitragem do jogo. Rafael Klein é o nome que tá mais citado, né? Rafael Klaus. O Klein. Que acho que não tá anunciado, definido, né? ainda, né? Mas ele é o nome mais cotado. Hoje, os árbitros que têm maior respeito são o Wilton Pereira Sampaio e o Rafael Klaus. São os 2 árbitros FIFA. Né? O Abate Abel também é FIFA. E foi questionado e errou feio naquele jogo entre São Paulo e Palmeiras. O negócio é que foi o segundo jogo que ele errou de forma favorável ao Palmeiras. Acho que foi por isso que gerou tanta... Porque na verdade, foi o Flamengo e Cruzeiro que o pessoal reclamou dele. Não, reclamou dele, mas ele teve erro também, favorável ao Palmeiras no início do campeonato. Entendi. Só porque, aí também teve uma junção de erros durante o campeonato, né? Não foram só essas 3 partidas. E aí ele veio daquele jogo ruim o jogo ruim entre Flamengo e Cruzeiro, que ele foi alvo também de reclamação dos 2 times. Aí não era conspiração, eram reclamações justas de picotar demais o jogo. E aí depois ele cometeu o erro lá contra o São Paulo, no jogo Palmeiras e São Paulo. Por enquanto não tem árbitro, mas deve ser um desses 2. Ou um outro árbitro FIFA. Certamente será árbitro FIFA o mais experiente possível. O que acontece? Em jogos assim tão importantes, esses árbitros, eles já apitaram inúmeras vezes esses jogos. E os 2 times acabam ficando embirrado com os caras. É verdade. Porque erra para um lado, erra para o outro. Acerta para o lado. Aí começa aquela estatística. Fulano apitando o jogo do Palmeiras, o time do Palmeiras só ganhou uma vez. Aí, mais apitando o jogo do Flamengo, ganhou todas. E aí fica essa discussão. E aí você não sabe mais quem você escala para um jogo tão importante como esse. Daqui uns dias eles vão querer que importa os árbitros. Eu também não descarto isso. Não seria tão ruim. Quem sabe vem aqui dar uma aula, né, para que eles aprendam realmente, porque querendo ou não são árbitros que têm boa qualidade. Só que os caras lá de fora impõem mais respeito, né? Eles deixam o jogo correr, o jogador acaba respeitando esse tipo de coisa que no Brasil não acontece. É o que eu vi falando aqui. O que eu não consigo entender é como que eles apitam Mundial, apitam Copa do Mundo, apitam Libertadores sem ser aqui no Brasil e apitam super bem. E quando vem apitar aqui dentro do Brasil, o Campeonato Brasileiro é cagada em cima de cagada. Não, mas aí também tem aquele lado. O jogador brasileiro não ajuda também. Não né? ajuda. Olha o que o Jorge fez. Olha o que o Juventude fez ontem. O árbitro acertou. Como é que o árbitro vai trabalhar numa circunstância dessa? Imagina a gente aqui com um monte de torcedor xingando o tempo todo enquanto a gente comenta. A gente vai parar o programa. A gente não vai conseguir fazer. E eu também consegui ver, por exemplo, no jogo do Botafogo, tem um rapaz que faz
nas redes sociais aí, leitura labial, né? Sim. E que o jogador do Botafogo tava falando de uma forma bem acentuosa com o árbitro, né? E o Jorginho foi e falou assim pra ele: "Uai, professor, ele não pode falar assim com você não, vai deixar?" E juntam ali os jogadores em cima, né? Um falando Sim. contra, o outro botando pilha. E cada vez mais perde-se a autoridade. Sim. E se você não tem autoridade, ninguém vai te respeitar. Porque, de fato, cara, há pouco tempo você não ouvia o nível de xingamento e a frequência que se ouve hoje com os árbitros. Não, é uma falta de respeito, porém, assim, quem tem que impor o respeito são eles. Exato. Aí Ele manda, mas aí fica com medo, porque ele falou isso, eu dei cartão e depois eu fui obrigado a dar outro cartão. Mas que deu o cartão aí. Exato. Querendo ou não, ele precisa ser respeitado. Eu acho que são situações que às vezes até mesmo a arbitragem cria. Sim. Agora, Evair, eu queria tocar num ponto que você citou de trazer árbitro de fora. Eu, se fosse a CBF, traria um árbitro de outro país para Flamengo e Palmeiras. Porque o campeonato, todo mundo entrou nessa ideia e a gente tá no efeito manada. O que aconteceu nessa rodada é aquela teoria da conspiração que entrou na cabeça dos caras e tá lá. O Caio Jorge não ia fazer aquilo se não fosse... todo mundo tá falando disso. O John não ia dar aquela entrevista. E tudo que aconteceu não ia ter acontecido se não tivesse todo mundo com essa... Eu, pra um jogo desse, se fosse a CBF, eu traria um árbitro europeu ou argentino, de outro país. Não, argentino não. Não, você está dizendo Argentina. Então? Eu me lembro do Castrilli, que apitou o jogo da Portuguesa e Corinthians. Eu estava em campo e ele deu 2 pênaltis pro Corinthians, que, pelo amor de Deus, né, expulsou o jogador nosso. Argentino não, mas assim, árbitros europeus eu também aconselharia. País, né? Pra esse jogo eu traria. Sinceramente, porque... É um jogo importante. Sim. Vai evitar uma sequência de problemas e reclamações. E porque independente do árbitro que tiver ali, independente de quem vencer, a reclamação vai ser... E eu não entendo como um desprestígio aos árbitros locais. Eu entendo como um respeito a eles. Porque qualquer árbitro, como você disse, vai ser questionado. O europeu vem, apita e vai embora. E se ele tiver que... Ele vai ter a mesma conduta. Se ele tiver que dar amarelo pro cara que chegar a fazer montinho nele e xingá-lo... É bom até pra um italiano, que o português é inteligível. Se o cara estiver xingando ele vai entender que ele tá sendo xingado. Ou um espanhol. E aí ele dá o cartão e vai embora. Não vai ficar ouvindo a discussão dos caras falando se roubou, se não roubou, e que isso e aquilo é teoria da conspiração. Enfim, eu acho que a CBF deveria buscar essa solução, mas não é o que vai fazer. Ainda tem Mirassol e São Paulo no domingo, 6h30. Na toada que estamos, o Mirassol é bem favorito para esse jogo. Se vencer, já vai a 52 pontos. Já, pelo menos sul-americana, essa pontuação aí já garante. O Reinaldo vai estar E ele falou que o som é com a seleção, viu, velho? Som é com a seleção? Não, seleção não, vai, Reinaldo, da lateral por favor. esquerda não tem ninguém. Não, até concordo com ele. A nossa lateral esquerda, até na lateral direita, nós estamos até que, assim, precisamos ver. Temos opções. Temos opções, não estamos a pé. Porém, na lateral esquerda, realmente nós precisamos, né? Mas você já tem uma idadezinha, 35, né? Mas dá pra jogar 2026, o Cristiano Ronaldo vai jogar com 41. Mas aí você querer comparar o Cristiano Ronaldo, aí você brincou também, né? A rodada tem Inter Sport, 6h30 também no domingo. Nesse mesmo horário, Ceará e Botafogo no Castelão. E aí mais tarde, no domingo, 8h30 da noite, Bahia e Grêmio na Fonte Nova. Na segunda serão 2 jogos, Juventude e Bragantino, 7 da noite, e Vasco e Fluminense, jogaço esse aqui, 7h30 da noite, fecha a 29ª rodada. E a gente vai acompanhar tudo. E o Evair também tem agenda marcada com a Série B, que a gente vai falar segunda-feira. O que tem de bom tem a Série B? A Série B. Tem Atletiba, o Goiás já pega quem? O Goiás pega a Chapecoense, outro confronto direto. Agora todo mundo lá em cima briga com todo mundo. Sim. Coisa boa. Evair, tchau pra você. Até segunda. Até segunda-feira, a gente se vê. Segunda-feira, forte abraço. Janaína, tchau pra você, até segunda-feira. Tchau, até segunda. Gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. Na segunda-feira nós estamos de volta aqui com o Mata Mata e tudo do que rolou no futebol do Brasil e do mundo. Tchau!